Você já ouviu falar do Serviço de Apoio Brasileiro às Micro e Pequenas Empresas? Não? Mas se eu falar Sebrae, eu acho que você já ouviu falar, não já? Bom, com certeza. Então o Sebrae é uma instituição, um órgão, né? A gente vai entender mais aqui com o nosso convidado de hoje, que faz parte do Sistema S. E o que é o Sistema S? Bom, você vai saber durante esse podcast, então vem com a gente porque tá imperdível. Roda a vinheta! Bom dia, boa tarde e boa noite. E aí, como é que você tá? Como é que estão as metas para esse ano agora de 2023? Já começou a colocar em prática? Já tá tudo aí engatilhado? Ou não? Ó, tem que fazer meta, viu? Só tem resultado quem sabe onde quer chegar. Então, falar em resultado e falar em saber onde quer chegar, hoje a gente vai ter um bate-papo aqui especialíssimo com o nosso convidado, porque ele é o cara que dá apoio para as micro e pequenas empresas, seja de qualquer segmento, né? Já foi a salvação, ainda é a salvação de muitas empresas, porque tem empresa que às vezes está meio capengando, não sabe meio para onde que ir, como é que faz, como é que vai agregar valor no produto, como é que não vai, quem que procura uma empresa de consultoria, né? E o Sebrae é justamente esse órgão que vai auxiliar o empresário, o empreendedor a ter mais sucesso na sua atividade. Então, por isso a gente está aqui hoje com o Éder de Oliveira, que é gerente do Sebrae da região metropolitana aqui de Goiânia e Aparecido de Goiânia. Tudo bem, Éder? Como é que vai, Pedro? Te apresentei certo? Certíssimo. Muito obrigado. Obrigado pelo espaço. A gente poder vir aqui falar um pouquinho com seus espectadores, né, telespectadores, sobre o trabalho que a gente desenvolve em ajudar realmente esses pequenos empreendedores, pequenos empresários, pequenos produtores rurais também, né, em desenvolver os seus serviços e fomentar, né, novos negócios e ampliar aqueles que já estão, consolidar aqueles que já estão ali na labuta, né? Perfeito. Éder, então fala um pouquinho de você aí, de onde você veio, como é que você foi parar aí nesse órgão, nesse cargo tão importante aí no município, no estado, é nacional, né? É nacional, o Sebrae é nacional. É um órgão nacional, né? Isso, o Sebrae é um órgão nacional, ele funciona em todos os estados da federação. Nós temos uma entidade que fica centralizada em Brasília, que ela nos dá as diretrizes, mas cada estado tem a sua característica e vai trabalhar conforme as suas particularidades. Eu estou no Sebrae já há 13 anos. 13 anos? 13 anos no Sebrae. Tem uma história já aí, então. Já tem bastante história. Minha formação é na área de ciências contábeis, né? Sou contador, atuei bastante como contador antes de entrar no Sebrae, fui empreendedor também. Uma pena que na época eu não conhecia muito bem, né, o serviço que o Sebrae prestava, então a gente fazia muito assim, com conhecimento tácito, né? A gente não tinha aquele conhecimento específico de técnico, né? Era mais empírico. Mais empírico, né? Então acaba que a gente teve muitas dificuldades quando estava empreendendo e o Sebrae surgiu na minha vida, né, ali no ano de 2009, quando eu conheci, né, e tive condições de me aproximar um pouco mais. Prestei um processo seletivo, fui selecionado e passei por alguns órgãos dentro do Sebrae, né? Eu comecei trabalhando no Sebrae na região do Vale do São Patrício. Uhum. Nós temos um escritório que fica ali em Goianésia. Eu trabalhei lá por alguns anos, depois eu fui para a região norte do estado, trabalhei no município de Porangatu e região. Depois me transferi aqui para Goiânia. Fiquei durante algum período aqui em algumas unidades internas do Sebrae e desde 2019 estou na gerência da região metropolitana. Nosso escritório fica em Aparecida e nós atendemos 23 municípios aqui da região metropolitana, levando um pouco desse conhecimento e apoiando os empreendedores aqui dessa região. Perfeito. Então, você empreendeu em qual... O que era o seu segmento que você tinha? Eu trabalhei na área de informática e trabalhei na área de eventos também. Tive 2 empresas, né, nesses 2 segmentos. Consegui alguns bons resultados. A de informática eu até consegui me desfazer dela, né? Ela estava indo bem e aí consegui vender a empresa enquanto ela estava em alta, né? A pessoa, repassei ela para um amigo. A parte de eventos eu tive algumas dificuldades. É claro que se eu tivesse tido o conhecimento, buscado esse conhecimento do Sebrae naquele processo, talvez hoje eu ainda estaria empreendendo na área, né? Mas nunca é tarde, ué. Agora você tenta de novo. Com certeza, com certeza. Ô Éder, mas me conta aí,
Hoje, qual que é o papel do Sebrae numa empresa? Como é que funciona assim? Eu sou empresário, eu tenho uma empresa. Eu chego lá no Sebrae e eu falo o quê? Como é que é? Na verdade, a gente atende desde aquela pessoa que está pensando em empreender, né, como uma alternativa, só tem a ideia, mas não sabe nem onde buscar, nem como começar, nem por onde, nem que tipo de negócio quer montar, até aquele empresário que já está consolidado e quer ampliar seu mercado, quer buscar exportar, né, por que não, melhorar sua produção para poder reduzir custos. Então, o Sebrae trabalha em todo esse segmento. Como a gente trabalha com o empresário, então a gente trabalha em todos os segmentos. A gente apoia o pessoal da prestação de serviço, a indústria, o comércio e o produtor rural. A gente tem condições de dar apoio para todos esses segmentos. O Sebrae trabalha com algumas frentes. Então, a gente trabalha numa frente através da capacitação dessas pessoas, né, levando para eles o conhecimento técnico de como empreender da melhor forma possível, como melhorar a gestão do seu negócio. Nós trabalhamos através de consultoria, onde a gente vai para dentro da empresa para gerar transformação, seja na parte de gestão, seja na parte de tecnologia ou de inovação desses negócios. A gente trabalha também em uma outra área que é ampliar mercado para esses empresários. Então, a gente tem condições de oportunizar o empresário, o empreendedor, o produtor rural, para que ele possa levar seus produtos e seus serviços para um mercado em que sozinho ele não teria condições de acessar, através de feiras, através de eventos, através de missões empresariais. Isso tanto nacional quanto internacional, a gente tem condições de dar esse apoio. E a gente trabalha também em paralelo com os entes públicos, para a gente poder criar um ambiente favorável para o pequeno negócio. Então, a gente trabalha com os governos federal, estadual e municipal, para a gente poder apoiar no processo de que o governo tenha condições de se preparar para dar subsídio para que a gente consiga empreender da melhor maneira possível. Mas por mais que você tenha esse apoio do governo, o Sebrae e o governo não tem nada a ver, assim, somos parceiros apenas. São parceiros. Somos parceiros apenas. E roda independente, né? Roda independente. Hoje o Sebrae é o que a gente chama de uma empresa paraestatal, que a gente atua em uma área em que o governo não consegue... Que é uma área de utilidade pública, de política pública. De política pública e que o governo não tem condições de atender. Então, o Sebrae supre essa necessidade. Não só o Sebrae, o Sistema S como um todo. Né? A gente trabalha em paralelo com o governo, suprindo a necessidade que o governo não tem condições de atender. E aí a gente trabalha com recurso público, né? Quando a gente diz recurso público, é porque o dinheiro que é arrecadado para o Sistema S, ele vem das grandes empresas, das médias e grandes empresas. A folha de pagamento dessas médias e grandes empresas, uma parcela da arrecadação das médias e grandes empresas é tributada, e aquele tributo ele é recolhido pelo governo federal e distribuído para o Sistema S, para que o Sistema S possa, então, aplicar esses recursos no pequeno negócio. Eu gosto de chamar esse tributo de um tributo Robin Hood. A gente colhe o dinheiro das grandes empresas e aplica no pequeno negócio para dar sustentabilidade, para dar condições de que o pequeno negócio consiga ampliar seu mercado em detrimento do grande. Entendi. E hoje o empresário que chega lá para vocês, lá procurando uma consultoria, um apoio nesse sentido, ele tem um custo? É cobrado? Não é? Isso varia muito, Pedro, porque é o seguinte, grande parte das nossas soluções do Sebrae, elas são gratuitas, porque o nosso intuito é de apoiar o pequeno negócio a desenvolver o seu trabalho. Então, a gente não tem interesse em arrecadar financeiramente, né? O Sebrae é uma empresa que não tem necessidade de arrecadar verba para poder se manter, até porque a gente é subsidiado pelo imposto que eu acabei de te dizer. Então, grande parte dos produtos eles são ofertados de forma gratuita para o empresário. É claro que a gente não consegue ofertar 100% dos nossos produtos para o empresário, porque existe alguns produtos que eles são muito pontuais. Então, quando eu vou para dentro da sua empresa para te apoiar no intuito de gerar desenvolvimento para o seu negócio de forma individual, eu não consigo te subsidiar em 100%. Eu preciso de uma contrapartida sua financeira até para complementar esse arcabouço
arcabouço desse orçamento do Sebrae. Mas grande parte dos produtos são subsidiados em 100%, né? E aqueles que não são 100%, a gente consegue subsidiar em até 90% para o cliente. Então, assim, é de uma forma muito acessível e muito facilitada para que o nosso cliente tenha condições, de fato, de implementar as soluções e gerar competitividade. E isso qualquer área. Não importa se sua empresa for de botina ou se for de alicate. Em qualquer área, independente do negócio que ele está trabalhando, seja um negócio mercantil que tenha uma finalidade de gerar renda para o empreendedor, o Sebrae está lá para poder ajudar. Caramba, então deve ter que ter uma equipe multidisciplinar, né? Gente de todas as áreas lá dentro. Nós temos pessoas de todas as qualificações ali para poder tentar apoiar o empreendedor. Boa. Tem lá a galera que dá apoio para marketing digital, por exemplo? Temos. A gente tem um programa chamado Sebrae Tech lá. Esse programa chamado Sebrae Tech, ele é um programa que ele trabalha na parte de inovação e de tecnologia, onde a gente leva melhorias para o empreendedor, para o produtor rural, para que ele possa, né, se aproximar dessas novas tecnologias e isso, consequentemente, gerar melhoria para o seu negócio. Perfeito. Então, você atende também o produtor rural. O produtor rural pode ir lá, sei lá, ele planta morango lá ou planta alface. Vamos dar um jeito de melhorar aqui para você ganhar mais dinheiro. Total, nós temos programas específicos para trabalhar o processo produtivo lá na propriedade rural, né? Desde melhoria de qualidade genética, desde a produção leiteira, desde da produção de fruticultura, de qualquer segmento que o produtor rural atue, o Sebrae está lá para poder ajudar. Que bacana. Ô Éder, e o seu setor lá, você cuida da gerência, você cuida igual você falou, da região metropolitana. Isso. Então, assim, o que são os big numbers, assim, por exemplo, de quantas empresas por ano vocês apoiam? E outra pergunta que eu tenho também, o Sebrae também dá algum aporte financeiro para as empresas também ou é só na parte da consultoria técnica? Financeiramente a gente não apoia, né? A gente não tem condições. Até o Sebrae Nacional, né, ele está fazendo uma análise de um estudo para criar uma fintech do Sebrae, que é uma empresa, né, no intuito de fazer empréstimos, né, de disponibilizar financiamento para o pequeno negócio. Então isso está em análise, está em estudo, pode ser que no futuro a gente consiga trabalhar. Mas hoje a gente trabalha com conhecimento técnico, né? Então aquele empresário que necessite, por exemplo, de acessar recursos financeiros para implementar no seu negócio, o Sebrae não empresta, mas ele consegue dar o caminho. Viabilizar para que ele possa, através de nossos parceiros, né, a gente conseguir apresentar para ele onde é que tem o recurso para que ele possa acessar de forma mais acertada, né? Então, a gente tem todo esse conhecimento, a gente trabalha dessa maneira. Perfeito. E aí, eu falando de números lá... Ah, sim. Você me questionou a respeito de números, né? Hoje, o Sebrae está atendendo... só no estado de Goiás, a gente atende mais de 100 mil empresários 100 mil? Entre empresários, empreendedores, né? É muita gente. Muita gente. A equipe deve ser gigantesca. Não, a pior é que a gente tem uma equipe muito pequena. São em torno de 150 funcionários que nós temos hoje. Para cuidar de 100 mil empresários. Para cuidar de mais de 100 mil empresários. Mas a gente tem um número de consultores do Sebrae que são terceirizados e que a gente consegue, né, levar esses consultores lá para a ponta para poder atender esse número tão grande de empreendedores. A nossa expectativa para 2023 é a gente ultrapassar os 120 mil empreendedores e empresários com atendimento. A gente atende todo o território goiano, então os 246 municípios são atendidos com o Sebrae. Pela sua região? Não, a minha região atende 23 municípios apenas, que é a região metropolitana. Que é no raio de 100 km. Isso, é um raio de 100 km, são 23 municípios que circulam a capital. Mas nós temos escritórios, né? Nós temos escritórios regionais que atendem todo o território do estado. Então nós temos condições de levar atendimento e conhecimento para todos os 246 municípios. E a gente monitora isso. A nossa ideia é que todos
os 246 municípios tenham condições de receber um atendimento do Sebrae em loco. Bacana. Porque a gente sabe da dificuldade do empreendedor de se deslocar para poder buscar atendimento, né? Nem sempre eles têm tempo, têm recurso suficiente para poder se deslocar para algum outro local e buscar esse atendimento. Então, nós fazemos questão de ir em loco lá no município, no menor dos municípios goianos, que hoje é o município de Anhanguera, né? É o menor município goiano. Quantos né? habitantes tem lá, você sabe? Cerca de 2.000 habitantes. Nossa, é uma rua aqui de Goiânia. É menos de 2.000, na verdade. É o prédio aqui, né? É menos de 2.000 habitantes, o município de Anhanguera, e a gente tem lá atendimento específico, pontual, para poder atender os nossos consultores. Nós temos um programa chamado Sebrae na Sua Empresa, onde a gente vai até em loco lá na empresa, faz um diagnóstico do negócio, e a gente apresenta para o empresário, para o empreendedor, quais são os pontos de melhoria que ele pode aplicar, que ele pode se desenvolver para poder gerar melhores resultados. A gente tem esse programa que é feito na área urbana, que se chama Sebrae na Sua Empresa, e na área rural nós temos o Sebrae em Campo, onde a gente vai lá na propriedade também fazer esse levantamento, esse diagnóstico, apresenta para o produtor rural as melhorias que ele pode implementar, seja através de capacitação, seja através de consultoria, e aproxima esse produtor dos parceiros, para que ele possa acessar esses produtos, esses serviços de forma mais facilitada, menos burocrática e, se possível, de forma gratuita também. Entendi. E hoje tem algum case assim que você pode comentar com a gente, de algum empresário assim que fez um turnover aí muito grande depois da consultoria, que você tem de cabeça aí, que você imagina deve ter muitos, né? São vários, né? A gente tem muitos empreendedores que a gente gosta de destacar o trabalho deles. E como que a gente faz para destacar isso? Nós criamos esse ano um programa chamado Papo de Empreendedor. Esse programa Papo de Empreendedor, ele é disponibilizado nas nossas redes sociais, lá no YouTube, é só buscar lá no YouTube, @Sebrae Goiás, onde a gente conversa com esses empreendedores que conseguiram ter sucesso através das soluções que a gente apresentou. Ontem mesmo a gente disponibilizou o último episódio, né, desse ano, que foi uma conversa com um produtor de cachaça, da cachaçaria Dom Trajano, que fica aqui em São Miguel do Passa Quatro, e junto com ele estava também o Marcos, que é proprietário da vinícola Jabuticabal, que fica aqui na Fazenda Jabuticabal, no distrito Nova Fátima, aqui em Hidrolândia. Que é a famosa fazenda lá. A famosa fazenda. Diz que comeu um jabuticaba de cada pé ganha a fazenda. O difícil é comer, né? Que são mais de 50 mil pés. Então, assim, é meio complicado alguém conseguir ganhar essa fazenda. Mas o desafio tá lançado, feito, né? Tá Vai que lançado. acha um barriga de égua aí. Isso. E lá eles construíram, né? Junto com a fazenda, construíram a vinícola. Então, eles estão fazendo produção de vinhos. De jabuticaba, né? Vinhos todos na área de jabuticaba. Sucos, vinhos, licores. E aí eles nos procuraram e nós conseguimos ajudá-los no processo de melhoria, de certificação dessa produção. E eles estão empreendendo e a gente conta um pouco dessas histórias através desse nosso programa. Que legal. Então, para quem estiver nos ouvindo, né, eu convido para que busque lá no YouTube, @Sebrae Goiás, para poder ouvir um pouco dessas histórias, porque a gente tem muitas histórias inspiradoras, histórias de sucesso que vão ajudar quem está buscando empreender e buscando melhores soluções para os seus negócios. Entendi, cara, que bacana. E assim, a empresa, ela tem algum pré-requisito? Por exemplo, a empresa tem que ter tantos funcionários ou tem que ter um faturamento X para procurar o Sebrae? Não, de forma nenhuma. Como eu já tinha te falado agora há pouco, desde a concepção da ideia. Acabei de perder meu emprego, estou sem fonte de renda. Né? Geralmente acontece muito isso. A pessoa está lá trabalhando, tem carteira assinada e foi demitido. Está sem fonte de renda, recebe aquele acerto trabalhista. O que eu faço? E aí, o que eu faço agora da minha vida? A primeira coisa que ele olha, eu vou empreender. É o que a gente chama de empreendimento por necessidade, né? Empreender por necessidade. Buscar uma fonte de renda para não ficar ali sem condições de se alimentar mesmo, né? Então, aí essa pessoa vai empreender por necessidade, ela não sabe nem o que fazer da vida. Não, cara, empreender no negócio tem que ser o seguinte, você tem que ser tão bom no que você faz que você vale mais do que trabalhar para uma empresa de um terceiro. Então, aí você empreende naquilo que você... É bom, né? Isso. Só que hoje, igual você falou, tem a questão do empreender por necessidade, né? Acaba que o cara tem que perder o emprego ali, às vezes não consegue arrumar outra vaga e encaixar no mercado, ele vai e empreende de qualquer jeito. E aí ele acaba de perder o restinho do dinheiro que ele tem. Esse é que é o pior, né? Porque ele vai aplicar aquele recurso que ele recebeu de um acerto trabalhista num sonho, né? Para conseguir gerar uma nova fonte de renda. E se ele não se planejar e não se organizar, ele vai acabar
consumindo aquele recurso e vai ficar pior do que já estava, né? E vai ficar com a dívida ainda. E vai ficar com a dívida ainda para poder sanar depois, né? Então, esse tipo de empreendedor, ele nos procura bastante, né? E aí eu até oriento, para quem ainda não nos procurou, que nos procure, para a gente poder ajudar vocês, né? Saber trilhar um caminho ali mais assertivo, não quer dizer que a gente vai resolver o problema e não vai errar, mas a gente vai tentar minimizar o erro ao máximo. Até porque vocês têm a consultoria técnica, né? Ou seja, a pessoa que é da área, que entende o assunto, né? Isso aí, isso aí. Então, desde dessa pessoa que está ali buscando empreender, sem saber como, sem saber onde, até o que já tem o seu CNPJ consolidado, ele tem condição de ser atendido pelo Sebrae. É claro que aquela pessoa que não está formal, que não é formalizado, que não tem um CNPJ, ele não consegue acessar todos os produtos e serviços que o Sebrae tem para oferecer. Então, a gente consegue trabalhar com o empreendedor informal sem problema nenhum. O Sebrae não exige que a pessoa se formalize, né? Isso é muito claro. A gente não é uma empresa de governo, nós não somos fiscais, a gente não quer te denunciar, mas a gente precisa de informações, a gente precisa de acessar alguns dados e às vezes as pessoas ficam um pouco receosas de nos passar, achando que a gente vai triangular, vai passar para a Receita Federal, vai passar para o governo do Estado e aquilo ali vai gerar uma penalidade de forma nenhuma. Não é foco nosso do Sebrae. Nosso foco é ajudar o empreendedor, seja formal ou seja informal. O problema é que algumas soluções elas são voltadas para quem é formalizado. Então a gente mostra para todos os empreendedores, para todos os empresários, o benefício da formalização. Porque às vezes a pessoa pensa, Pedro, que se formalizar vai gerar problema. Uhum. Eu vou ter que pagar imposto, eu vou ser fiscalizado, eu vou ter entraves, e muito pelo contrário. O Sebrae tem estudos que provam que uma empresa formalizada, ela tem condições de gerar muito mais renda do que aquele que é informal. Com certeza. Porque ela vai acessar mercados que o informal não consegue acessar. Que às vezes, assim, até para fazer negócio B2B, né? Sim. Que é o empresa com empresa, ele tem que ter toda a documentação, né? Tem que estar bem regularizado, porque senão não consegue. E eu tava até lendo um estudo, cara, recentemente, falando que cerca de 90% dos CNPJs, né, ou seja, das empresas, elas fecham no primeiro ano. Esse número até que tem se evoluído, sabe? Ao longo dos anos. Tem melhorado bastante. A gente conseguiu fazer uma virada de curva. Até alguns 5, 6 anos atrás, era na proporção de 70-30, sabe? 70-30. A cada 10 CNPJs abertos, 7 desses CNPJs fechavam nos 2 primeiros anos. Nos 2 primeiros anos. Muito disso é consequência de uma falta de planejamento, uma falta de organização, né? A falta de conhecimento, não ter se preparado para aquele momento, né? Com a nossa atuação e com o trabalho que a gente vem desenvolvendo ao longo dos anos, hoje a gente conseguiu inverter a curva. Hoje, então, a cada 10, 3 apenas fecham nos 2 primeiros anos. Mas as que passam pelo Sebrae. Aí assim... Ou, não, no geral não é. A gente pega o geral, né? Porque o Sebrae, a gente ainda tem uma questão de limitação, né? O Sebrae não consegue atender 100% das micro e pequenas empresas. Pra você ter noção, só no estado de Goiás a gente tem mais de 700 mil empresas, né, formais. Graças hoje. A Deus. E a gente está atendendo ali pouco mais de 20%, né? Cerca de 20% desse número de empresas formalizadas. Uhum. Então, assim, é um número ainda baixo do tamanho do universo que nós temos. A gente tem condições de atender muito mais. Só que a gente precisa que a empresa nos procure, porque o Sebrae também não tem braço para poder ir atrás. Uhum. Né? Então a gente tem muita dessa limitação. Mas mesmo assim, mesmo o Sebrae não tendo condições de atender o empresário, a gente tem percebido que o empresário está melhor qualificado, né? O empreendedor está melhor qualificado para poder abrir. E aí essa curva vem mudando. Né? A cada 10, 7 fechavam, hoje só 3 estão fechando nos 2 primeiros anos. O problema é o depois disso, né? É o pós os 2 primeiros anos. É se manter consolidado. Aí, né? vai diminuindo, né? Aí vai diminuindo, vai afunilando um pouco mais, porque assim, se consolidar num mercado tão complexo que a gente está vivendo hoje, a gente estava falando agora há pouco da questão tributária e a legislação do Brasil, que é tão complexa, né? Uhum. E é um desafio empreender no Brasil, por conta dessa complexidade de leis e tributos que nós temos que enfrentar. E além disso,
a facilidade que está hoje o comércio para se vender, né, por conta do online. Então, hoje não tem mais barreiras, né? Você ali no fundo da sua casa, no seu quarto, você está vendendo para o Brasil e para o mundo todo, né? Gastando pouco, né? Gastando pouco, né? Então, basta se organizar. Essa facilidade por um lado, tem facilidade o acesso a novos mercados, mas por outro, tem dificultado o empreendedor que não se prepara. Porque assim, a gente acaba tendo novos entrantes no processo e a concorrência fica mais acirrada, entendeu? Entendi. Então, é extremamente importante e interessante que as pessoas se preparem para esse momento que nós estamos vivendo. Bacana. E hoje, qual que você vê assim, que anda sendo uma dificuldade comum assim, dos empresários? Olha, muito passa pela questão de planejamento do negócio. Né? O empresário ele precisa se organizar e conhecer todos os ambientes em que ele está empreendendo. Então, por exemplo, quando eu estou montando um negócio, eu tenho que entender qual que é a necessidade do meu cliente. Às vezes eu tenho um conhecimento, eu sei fazer alguma coisa muito bem, mas eu não entendi se a pessoa precisa daquilo que eu sei ofertar. Né? Então, essa dificuldade ela precisa ser rompida. Eu preciso empreender para suprir uma necessidade e não para atender a algo que eu consiga fazer. Né? Quando você empreende no intuito de atender a demanda do seu cliente. E aí as pessoas, como não absorvem isso muito bem e não se planejam para essa situação, acaba que ele obtém fracasso no processo. Né? Então, por isso que a gente fala, quando você vai empreender, ou se você já está empreendendo, o planejamento é o primeiro passo que precisa ser feito. Né? Desde a elaboração de uma ferramenta que a gente chama de plano de negócios, que é para quando você está montando uma empresa, para que você possa entender todas as particularidades. O famoso Canvas. Isso, o Canvas passa por esse processo, né? Para que você possa conhecer todas as particularidades do seu negócio e saber se ele vai ter viabilidade ou não, ou seja, se você tem chances de ter sucesso com aquele negócio ou não, até montar um planejamento estratégico, para que você possa enxergar onde é que você quer chegar com aquele negócio. Né? Porque se você não trilha um caminho e se você não tem um horizonte, qualquer coisa que aconteça para você é isso mesmo, até o fracasso do negócio, entendeu? É uma possibilidade. Agora, quando você planeja, quando você se organiza, isso te dá uma possibilidade maior de sucesso. Boa. O que eu já vi também, assim, um erro muito comum, eu te falo isso porque eu já tive 2 empresas, uma eu consegui vender, as 2 eu consegui vender, mas uma foi bem na bacia das almas mesmo. E o que eu entendi que foi um erro muito comum nessas empresas, hoje eu tenho 3, que é a questão do capital de giro. Né? Isso, se o empresário não ter isso muito claro na cabeça dele, cara, chega uma pandemia e derruba ele, né, por exemplo. Esse é um gargalo gigantesco, né? E que passa dentro desse processo do planejamento, para ele poder saber elaborar as questões das finanças. Porque aí a pessoa pega todo o dinheiro, aplica de uma vez numa reforma, numa adequação, ou compra de mercadoria, de produtos, faz um estoque e esquece que ele tem contas a pagar. Semana que vem tem folha de pagamento. Sim, tem folha, tem fornecedor, tem água, tem energia para ser paga, tem aluguel. E se ele não se preparar para isso, que é o que a gente chama de capital de giro, né? Uhum. É deixar uma reserva para poder fazer esse giro dessas contas que vão acontecendo diariamente, daqui a pouco a empresa não vai ter mais sustentabilidade. Exatamente. E aí ele entra numa bola de neve, que ele vai pegar dinheiro emprestado para poder cobrir essa despesa. E daqui a pouco ele está pagando juros e multa, né? Para poder suprir a gestão diária de um negócio por falta de uma organização, de um planejamento, de não ter deixado um recurso específico para aquela finalidade. E vira um buraco sem fundo, né? Vira um buraco. E aí, cara, depois disso, aí a gente sempre tira hoje 30% do nosso faturamento. Faturou 100, tira 30 e guarda. Fica lá, 70 a gente gasta. E assim você vai capitalizando, né? Vai montando um caixa. Até porque a empresa também ela tem que estar atenta às oportunidades, né? Igual você falou, às vezes pintou um fornecedor que vai fornecer um produto para você ali com 20% de desconto, mas tem que ser à vista, você tem que ter capital, né, preparado para essas horas aí, né, cara? Isso aí. E ficou faltando algum ponto que você acha que vale a pena a gente acrescentar aqui no podcast, por exemplo? O que eu recomendo às pessoas que estão nos ouvindo, né, nos assistindo, é que busquem, né, acessar os nossos produtos e serviços. O Sebrae está à disposição, como eu disse, presencial, né, em várias localidades do estado. Nós temos
escritórios regionais, e além dos escritórios regionais, nós temos uma rede de atendimento com parceiros municipais, para que a gente possa estar acessível, mas a gente também está online à disposição do nosso cliente, né? Dos nossos empreendedores e empresários. Então, eu recomendo que acessem o nosso site, através do vitrine.sebraego.com.br. Lá a gente disponibiliza todos os produtos e serviços que nós temos à disposição dos nossos clientes, seja através de capacitação, seja através de consultoria, seja através de programas onde a gente vai até a empresa para poder gerar essa transformação, né? Isso muito, como eu já disse e reforço, de forma gratuita. Então eu convido, né, a quem está nos ouvindo para acessar o nosso site, acessar as nossas redes sociais, seguir o Sebrae lá no Instagram, porque lá a gente está postando diariamente várias dicas e as nossas atualizações com relação aos nossos produtos, aos nossos serviços e às nossas agendas, né? O Sebrae tem realizado eventos aí ao longo de todo o estado, então a gente coloca lá no Instagram diariamente. Então siga lá o Sebrae Goiás, @Sebrae Goiás no Instagram, para poder ficar antenado diariamente com o que a gente está trabalhando e se atualizando. E também nos acessar através da nossa central de relacionamentos, né? Nós temos um canal onde ele pode nos acessar, seja por ligação ou pelo WhatsApp, através do número 0800 570 0800. Pode ligar para o Sebrae, é uma ligação gratuita, ou nos chamar pelo WhatsApp, a gente lá vai ter ali um consultor à disposição para poder dar os primeiros passos, entender a necessidade desse nosso cliente e encaminhar ele para a melhor solução possível. Boa, vitrine.sebraego.com.br. Esse é o nosso site. Acessou aí? Anota aí para você acessar. Você que é empresário, está procurando solução, está perdido, não sabe o que você vai fazer com o seu negócio aí, procura o Sebrae, que pode ser uma luz para você. Tá bom? Éder, obrigado, cara, pelo seu tempo, por você ter vindo aqui conversar com a gente. Né, que o cara cuida de 23 municípios aqui, abriu uma brecha na agenda e conseguiu vir aqui conversar com a gente. Obrigado pelo prestígio. Eu que agradeço o espaço e a oportunidade para poder fazer com que o nosso trabalho consiga chegar um número maior de empreendedores e empresários. Então, muito obrigado. O Sebrae também está à disposição para poder apoiar no que for necessário. Fechou. E ó, você que assistiu o podcast aí, tirou alguns insights aí, já descobriu aí como é que você vai melhorar a qualidade da sua empresa, do seu empreendimento. Então agora você paga nós, ó. Inscreve aí no canal, deixa seu like, comenta, me fala aí o que você aprendeu de novidade aqui, o que você gostou do podcast e compartilha também com seus amigos aí, nos seus grupos de WhatsApp. E tamo junto, segue nós lá, @portalagro2 e também no @porpedromaia. O @portalagro2 você pode seguir tanto no Instagram quanto no TikTok. E o nosso site você também já sabe, né? agro2.com.br, plantando ideias e colhendo soluções, onde você vai ficar informado de tudo que acontece no agronegócio a nível mundial. Fechou? Tamo junto e até a próxima. Tchau, tchau.